Salve galera, começando mais a Giramundo Aventura e hoje eu tô aqui com essa equipe maravilhosa que organizou a Guerreiros Ultra Trail. Olha aí, todo mundo uniformizado hoje, hein? Aqui, ó. E a gente vai falar um pouco de como foi a organização e o decorrer dessa prova. Vamos girar? Vem que eu vou te mostrar. Cachoeira, montanha, praia, floresta e mar. De bike até o 4x4 vai rolar. Vamos girar? Ali foi a largada, ó. Até aqui, 370 metros de distância. Estamos em 690 de altitude. Saímos em 670. Lá no pico vai dar 1.400 ou 1.600, se eu não me engano. Chegando lá eu falo pra vocês. Agora é subida até lá. Vamos girar? Primeira coisa que eu quero saber, a prova aconteceu na região de Tremembé, teve como, digamos, a cereja do bolo o Pico Agudo, e o que levou à decisão de fazer essa prova, essa Ultra Trail, nessa região? Nós já havíamos feito alguns treinos lá, né? Um dos membros da organização, inclusive, mora na região do Vale, que é o Henrique, né? Não está aqui hoje com a gente. Aqui, ó. Tô vivo. Ah, é? Jesus na cabeça. E vamos girar. Vamos girar! Olha essa água! Mas ajudou demais na prova, ajudou muito, né? Nessa parte de organização. Comigo, com o Góis na direção técnica de percurso. E ele já fazia alguns treinos naquela região, especificamente lá na arena onde foi realizada a largada da prova. E com isso, eu fui ajudando ele a encontrar novos caminhos que ele pudesse até melhorar o treino dele, aprimorar, né? Encontrar outras alternativas para não ficar sempre repetindo o mesmo lugar. E de tanto fazer isso, eu também senti vontade de ir lá e fazer um treino com ele. E nesses treinos que a gente acabou fazendo, encontramos novas trilhas, né? Encontramos uma trilha dentro da fazenda que ninguém conhecia, nem o dono da fazenda conhecia. E usamos esse percurso, né? Primeiramente com um treino piloto com os alunos da Guerreiros, e depois surgiu essa ideia de realizar algo maior, que foi a prova que a gente conseguiu. E o próprio dono da fazenda incentivou, né, a gente, né? E olha aí, galera, tô filmando reto pra frente. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Subida. Já estamos aqui com 2,18, nem andamos muito da última vez que eu tinha falado pra vocês. 255 metros de elevação acumulada. E olha ali, galera, tá vendo ali na manchinha entre as nuvens? Ali é o Pico Agudo, é pra lá que a gente tá indo. Aqui a gente pegou uma parte bem aberta, já nem dá mais pra ver a fazenda lá atrás. E começando bem desafiador. Agora já estamos com 3,4 km, não deu quase nada. Mas já são 470 de elevação acumulada. O pessoal animou ali, ó, começou a correr. Então eu vou correr também, né? Vamos lá. O próprio dono que quis que a gente fizesse a prova lá, faz a prova, foi um treino que nós fizemos, né? E ele foi um grande incentivador, assim, de colocar pilha na vontade que nós tínhamos de fazer, né? Foi bem legal. Que foi a fazenda Ecotá, né? A antiga é Estela Silvia, hoje é Ecotá Estela Silvia. Certo, que foi literalmente uma base de apoio tanto para os levantamentos, quanto onde foi a largada e a chegada da prova, né? Sim. Eles fizeram uma acolhida muito grande, todas as vezes que a gente foi lá, seja para estudar percurso, seja para conhecer um pouco mais a região, e mesmo no dia da prova, eles tiveram um acolhimento, um carinho muito grande com os atletas. E a ideia é que, posteriormente, a fazenda até se torne um espaço de esportes outdoor.
Então isso que a gente vem fazendo é o primeiro start que a Fazenda tem com relação ao esporte de aventura. Até o nome Ecotá veio desse novo projeto que o Marcelo, que é o dono da Fazenda, tem de transformar a Fazenda num espaço de ecoaventura. Né? Ele tem projeto de criar pista de bike, tem uma tirolesa dentro da Fazenda já, que é uma tirolesa bem legal, passeio de cavalo, ele tem outras casas também dentro da propriedade, a propriedade era muito grande. Vocês lembram de tamanho? Quantos hectares? 100 hectares. 100 hectares, né? E é um espaço muito legal e tem total acesso para o Pico Agudo, que eu acho que é um dos grandes atrativos aí. Para quem gosta desse tipo de atividade, já vê que a gente está falando aqui especificamente da corrida, mas já fica a dica aí da Fazenda para outras atividades também. Boa prova, irmão. Valeu. Opa. Já foi. Corre, guerreira! 6 km e 94. Não acabou a primeira subida do ataque ao Pico Agudo. 800 metros de ganho de elevação. E olha, é por isso que eu tô aqui, ó. Olha isso. A questão é, muita gente conhece o acesso ao Pico Agudo por Santo Antônio do Pinhal. E as pessoas não faziam nem ideia que existia trilha vindo da região de Tremembé para acessar o Pico Agudo também. Então essa foi uma possibilidade que a gente colocou na prova, de as pessoas conhecerem um novo acesso e, quem sabe, né, quantas vezes quiserem lá explorar, conhecer esse caminho. Então abre-se uma nova alternativa, uma nova rota para se chegar ao Pico Agudo também. O Pico Agudo ele é muito conhecido pela prática de voo livre, né? Então o pessoal usa muito para fazer paraglider, é uma área muito, muito alta, né, na região, então ele já é bastante utilizado por atletas, né, dessa modalidade. E pouco conhecido até por esse acesso de trilha. Acesso normalmente o pessoal vai de carro pela estrada mesmo. Né? Ainda falando um pouquinho mais de Pico Agudo, ele se torna muito legal por uma questão que ele é muito alto, então você chega lá, alguns atletas tiveram essa chance, né, porque a prova começou no nublado, depois abriu o tempo, depois nublou de novo, e algumas pessoas, eu mesmo consegui chegar lá e ainda estava com uma visão linda, né? São mais de 1.600 metros com relação ao nível do mar, é isso? Acho que para ser preciso, 1.642, Alfa. Uau! Quando você está aqui no Vale do Paraíba, você consegue vê-lo bem destacado ali ao lado do Pico do Diamante, a região já de Campos do Jordão, mas ele fica bem exposto mesmo, então é legal de você saber que você vai ter uma ascensão gigantesca, né, para sair aqui de baixo, saindo de perto de 600 e chegando a 1.640, foram quase 1.000 metros de ganho que o pessoal teve em 7 km. Um pouco menos de 7 km. E isso foi só o começo da prova. Só o começo da prova. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. E olha o pico onde tá ainda. I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. Essa subida não é para amadores. Só que eu sou amador, então me ferrei. Mas olha a vista. Vale, hein? Ó, acima das nuvens. Olha aí, olha as nuvens. O que vocês acham? Quer saber, ó? 1.648 de altitude com relação ao nível do mar. Elevação acumulada 1.050, até aqui 8.500, né? 8.5 quilômetros. Bastante comentários do pessoal falando os organizadores falaram que o trecho mais difícil é o início da prova, que sobe, né, da fazenda até o Pico Agudo, são quase 1.000 metros de ganho em 7 km, depois que chega lá é só descida, né? Depois que terminaram a prova a gente percebeu que eles ficaram decepcionados por isso, não era só descida, e no final ainda o André colocou a cereja do bolo. Essa última subida eu pedi, pelo amor de Deus,
Acaba de você chegar. Acabou que essa subidinha aí no final virou também um atrativo da prova. Por ser a primeira prova, né? Eu acho que esses detalhes vão acabar marcando, né? E virando marcas aí da prova. Vou mostrar pra vocês aqui essa subida. Quem fez o 22 e o 55 lembra dela. Olha aí. Olha isso aqui, ó. O pessoal vinha terminando a corrida e de repente tinha que encarar mais essa aí, ó. Como se não bastasse toda a altimetria que já tinha feito. E é isso, né? Agora seguir em frente ali. Subida ganhou nome, ô Rafa. Qual que é o nome dela? Aquela subidinha necessária, cara. Valeu, valeu. Esta última subida aqui do quilômetro 52, completamente desnecessária. A grande subida desnecessária, né? Que todo mundo pontuou na chegada. 90% de trilha, isso É, é inédita também. Eu queria comentar justamente disso, né? Que até pelo assunto que estava falando aqui, trilhas inéditas e tal. E, só que uma outra marca é justamente isso, muita trilha na prova, né? Tanta trilha. Meu, zero asfalto mesmo. Caraca, bom demais. Os 12K, por exemplo, Foi só trilha. Só trilha. Totalmente 100% trilha. 22 também, né? 22 pouquinho. 22 coisa, né? tinha 4 km de Estrada. estrada, que até tinha como tirar, mas eu até achei, pensando numa parte mais técnica mesmo, eu achei interessante deixar a estrada para a pessoa desenvolver velocidade, porque eu sabia que ali na frente eu ia colocar um desafio bem pesado, que era essa subida desnecessária. Completamente desnecessária. Nós que estávamos na arena recepcionando os atletas, nós percebemos que dos 12, principalmente, por ser uma prova curta e a pessoa já vai com a intenção de fazer mais rápido, né, de gastar mais energia na prova, nos mais longos as pessoas vão poupando, administrando o tempo, quem tem mais experiência. O pessoal do 12 chegou muito cansado, mas chegou assim com a língua de fora. Chegava, passava a linha de chegada e sentava no chão, ajoelhava no chão, justamente por conta do esforço. E é legal, cara, isso é legal, porque o pessoal reclama, o pessoal chega morto, mas depois que respirou um pouquinho, tomou uma água, comeu uma frutinha, o pessoal já vem perguntar, e aí, já tem a data da próxima? Como é que tá? Vocês estão planejando a próxima? Então isso é legal, porque a gente percebe que mesmo sendo desafiador e a pessoa xingando na chegada, ela quer voltar. A sensação, né, de conquista ali é muito grande. Isso é uma característica que eu costumo comentar muito sobre o esporte em si, né? Às vezes você está desanimado até para sair para um treino, coisa assim, aí você faz o treino, na hora que você acaba, você fala, meu, que bom que eu fui, né? E prova eu acho que aumenta muito mais isso. A hora que acaba uma prova, você fala, nossa, que legal. Que Endorfina e serotonina vai lá em cima, porque você vê do que você é capaz, né? Pode ser a coisa mais difícil que for. O 12, por exemplo, tinha uma subida com um perfil de 65% de inclinação. Era praticamente uma parede, Rafa. Então, assim, é legal porque as pessoas, geralmente quem olha para as distâncias menores, pensa, vai ser algo muito fácil, que é para quem está começando. 200, 300. E a gente não precisa subestimar as pessoas, porque a gente sabe que todo mundo é capaz e a gente não ia colocar nada absurdo também que ninguém fosse capaz de completar. Foi um pouco mais de um ano que vocês ficaram se preparando essa prova, né? Como que foi a ocupação desse um ano para chegar na prova? Muito trabalho. Muito trabalho. Acho que uma coisa que é importante, que a gente sempre pontuou, todo mundo que está aqui, ninguém é organizador de eventos, ninguém trabalha com isso, ninguém tem isso como fonte de renda. Todo mundo tem o seu trabalho, cada um na sua área. E cada um fez muito mais do que a sua especialidade. Na verdade, cada um teve que fazer um pouquinho de cada coisa, né? O Chico, lógico, puxou um pouco mais para a área financeira, administrou ali, virou o financeiro da prova, mas não fez só isso, fez outras centenas de atividades aí dentro do processo. A gente também, né, fazendo a parte de criação de identidade da prova, as artes, Mandou bem também. mas também Caramba, nas artes. desdobrando como que dava aí para também buscar fornecedor, para ir atrás de conversar com o patrocinador, possível patrocinador, gerar coisas novas, discutir, fazer treino juntos. Como todos somos atletas, isso aí também é importante. É uma prova de atleta para atleta, né? Então a gente foi treinar, todo mundo que está aqui fez o percurso. Mas foi super legal porque todo mundo participou, todo mundo chegou a visitar o percurso. Você, Rafa, acompanhou a gente naquela vez no carnaval, fazendo um apoio ali de carro, correndo parte do percurso também, que é super legal isso. Acho que esse envolvimento é importante. E o fato de ser atleta para atleta é justamente que a gente consegue minimizar os erros, né? Minimizar aquelas frustrações que muitas vezes a gente tem de ter um percurso, por exemplo, com 2, 3 voltas no mesmo lugar, bate e volta em trilha para conseguir ter volume de distância. A gente
Teve um pequeno bate-volta ali no Pico Agudo que foi o ataque, mas dentro do contexto geral da prova é um trecho mínimo, que também é legal, tanto subindo quanto descendo, é interessante para os atletas de trail, né? Até pela questão técnica, né? Porque para subir é um esforço, para descer é outro esforço. Ainda mais porque alguns atletas pegaram com chuva a descida, né? Sim. E a previsão era de chover mesmo, por volta das 11, 11h30, 11h20, e a chuva pegou a gente. Vamos lá. Olha que vista bonita, com as araucárias aí. E ainda da parte de organização, dá para fazer uma listagem rápida, assim? Teve a questão de levantamento de trilha, arrumar material como faixas para sinalizar, camiseta, medalha, troféu, faixa, ambulância, sacola, bombeiro, sacola, frutas, alimentação, estrutura para os PCs, barraca, mesa... Correr atrás de locução, equipamento de som, iluminação, contatos com prefeitura. Isso a gente tem que agradecer ao Henrique. Né, o Henrique, que é o cara lá, do organizador também, porque ele foi com a prefeitura, ele conseguiu tudo com a prefeitura e os outros donos de propriedade para liberar a gente, para ter acesso, para conseguir efetuar a prova, né? Essa prova sair, porque sem isso aí não vai não. A gente teve apoio muito grande de empresas da região. E o Henrique fez essa grande ponte. Por ser da região, ele conhece muita gente. Sim. Então a gente teve apoio da Cicobi, que foi um patrocínio que ajudou bastante. Mantiqueira, né? Materiais de construção. Mantiqueira, que também entrou com materiais também, que a gente usou. Por exemplo, a corda que a gente usou para colocar na trilha. As frutas. Teve as frutas também do Migoto. Do Migoto, né? Que também é da região ali. Era aniversário da cidade, aniversário da cidade, prefeitura, né? A prova também foi uma questão de comemorativa para a cidade, né? Fez parte do calendário. A cidade super apoiou, a cidade deu assim 200% de apoio pra gente, eu fiz, foi tudo perfeito. Hoje a cidade de Tremembé está tentando desenvolver projetos ligados ao ecoturismo, aos esportes de aventura. Então a gente ficou muito feliz de fazer parte dessa mudança da história de Tremembé. E ficamos muito felizes que o evento acabou sendo um grande sucesso, né? Quem foi, não conhecia a cidade, acabou conhecendo, nós conseguimos levar aí mais de 500 pessoas, um público total aí da prova, contando familiares, que visitaram e conheceram Tremembé. Já dá para ter uma noção, assim, mais de um ano para chegar na prova em termos de organização. A parte que talvez tenha condensado tudo isso, a semana anterior à prova, como é que foi isso? Caos. Eu vou falar por mim que eu acho que eu estive no local, né? A prova era sábado, então terça-feira eu já fui para lá e estava com o Henrique lá, né? Iniciamos a parte de demarcação do percurso. Só que tinha locais que a gente teve que fazer limpeza de trilha. Então teve que ter locais que a gente abriu uma nova trilha, porque não existia mais... Existia uma trilha há muito tempo atrás, cresceu samambaia, cresceu mato e nós tivemos que reabrir essa trilha. Então nós passamos ali 3 horas, era meio-dia, a gente foi terminar 3 da tarde porque o caminho estava tomado de mato. Então o primeiro dia foi muito cansativo, então você já fala, caramba, o primeiro dia foi assim, não vai dar tempo. A gente estava só no percurso de 12K, faltava tudo ainda do percurso de 22, tudo do 55. Então era muita coisa. Fizeram um trabalho. Imagina que a gente pendurava fitinha a cada 10, 15, 20 metros. Então uma fitinha a cada 20 metros você tem que parar, amarrar, anda mais um pouquinho, para, amarra. Então isso toma muito tempo. Mas graças a Deus deu certo. Era sexta-feira, por volta das 20, 21 horas. A gente estava colocando os últimos luminosos ali para o pessoal que fosse terminar a prova à noite, para que a gente desse a atenção total do atleta mais rápido ao mais lento e todo mundo começasse e terminasse em segurança. E aí a prova foi no sábado, né? A prova já era no sábado, então não teve nem tempo de descansar. Eu fui 4 dormir, horas da manhã a gente estava na arena. Eu acho que eu fui dormir à meia-noite, 3 da manhã estava de pé. Uau! E a primeira largada foi o 55, né? 7h30. 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. Então, agora a gente vai começar a prova, né? Contem aí alguns detalhes. Como que foi o dia da prova? A gente chegou cedo, né? Como o André falou, 4 horas da manhã. Reunião com os staffs. Reunião com os staffs, então o André orientou todos os staffs, já tinha definido, né, quem que ficaria em cada ponto. Foram 5 pontos de apoio, sendo que desses 5, um ponto era comum para todas as distâncias, que era o primeiro, e depois mais um ponto comum entre 55 e 22, e os outros 3 pontos exclusivos dos 55. Que também isso foi uma coisa muito elogiada,
deixar aproximadamente 10K de distância entre cada ponto, né? Então, para os atletas se planejarem com abastecimento, né, de água, isotônico, comida, foi super elogiado esse ponto também, então é bem legal essa questão de planejar certinho os pontos. Fizemos essa reunião de briefing com todos os staffs, eles foram para a trilha, o Góes, o André e o Henrique, com os carros cheios de staff e de materiais para deixar nos pontos. E eu e o Chico ficamos na arena. Teve uma entrega de kit também, né? Finalizamos a entrega de kit no sábado de manhã, ainda na arena. É até legal abrir esse parênteses, né? Teve uma entrega de kit um dia antes, na sexta-feira na cidade. Exatamente. Enquanto eu tava lá marcando, esses caras estavam entregando kit na cidade. Aqui é onde vai ser a retirada do kit, dos kits. Aqui é a igreja, deve ser no centro da cidade, né? E aqui é o Jardim Botânico. Ô, Rafa, até o pessoal que acompanha o seu canal é do 4x4, né? E o Góes praticamente viveu uma aventura de 4x4, porque usou muito, né? Tava chovendo muito na Choveu muito na sexta-feira. Ali era muita estrada de terra, muito trecho com lama. O Góes até entrou numa vala lá com o carro, mas no final deu tudo certo. Mas foi legal porque ele viveu uma aventura 4x4. Legal. 3 proprietários de TR4 aqui. Não tá preparada pra trilha. Não, mas é isso aí. O André Cebola, o mecânico da System Motors, que apoia o Giramundo, ele costuma falar que às vezes eu falo assim, pô, às vezes eu preciso ligar o 4x4 pra manobrar na minha garagem. Ele fala, tá pago, usa, né? Pagou, agora vai usar o quê? E aí, quer um melhor motivo que usar ainda do que no caso da ida à prova, que você tá indo pros lugares difíceis, é isso, né? É um carro de aventureiro, né? Isso aí. Foram mais ou menos quantos atletas, vocês lembram, assim, de cada, ou total, ou de cada modalidade? Largaram mesmo 138. Bom. E foi bem dividida, a quantidade é maior era nos 22, mas um pouquinho só maior, um pouco mais de 50 atletas. Nos 55, finalizamos as inscrições com um pouco mais de 40, mas que largaram acho que foram 36. Dos 12, foi um pouco mais de 40 atletas na largada. O que foi legal, que uma característica também que a gente percebeu que muitos atletas experientes optaram por participar da nossa prova, que legal. É a quantidade grande de atletas nas distâncias maiores, né? Sim. Porque como a gente não tinha uma distância curtinha ali de 6K, né, como muitas provas têm, tinha muitos atletas nas distâncias maiores, 22 e 55. E isso é legal, porque você percebe que é uma prova que ela já começou com uma característica de ser uma prova difícil, né, por conta de tudo que a gente estava passando na organização, a gente foi passando o tempo todo isso para os atletas. E mesmo assim as pessoas acreditaram e falaram, pô, é isso que eu quero. É uma prova de trilha, 100% trilha, com bastante altimetria. Então a gente percebe que no nosso esporte, aquela frase de quanto pior, melhor, faz sentido, porque a pessoa quer um desafio maior mesmo. Se tem muita altimetria, é um atrativo. Se tem muita trilha, é outro atrativo. E a gente percebe que muitas provas de trail hoje estão optando por colocar bastante estradão, né, nos percursos. E isso a gente foi totalmente no caminho oposto. E isso foi bem aceito, né, pelo público. Então pra gente foi super legal isso. Sim, é legal que dá um ar de exclusividade, digamos assim. É até legal pra comentar, assim, por exemplo, o 12K foi cerca de 1.000 de altimetria. De ganho? De ganho. 1.000 e pouquinho. 1.030, né? 1.030, mais ou 1.040. E aí o 22.400 e também o... teve gente relatando 1.600, 1.690. Porque teve a tal da subida desnecessária. Completamente desnecessário. Exatamente. E o 55 foi? 3.000, né? Perto de 3.000, deu 2.950. Mas a maioria dos atletas com relógio Garmin e outras deu marcas 3.000 e deu um pouco mais de 3.000, Com essas altimetrias, praticamente você não encontra provas aqui no Brasil. Apesar de ter muita trilha na prova, né, praticamente de todos os percursos, todos eram acima de 90% o caminho era trilha. Mas não eram trilhas que eram perigosas, que expunham o atleta a um risco desnecessário, ou que era algo muito amarrado, não, nada disso. Até o ganhador do 55 veio elogiar o percurso porque ele falou, apesar de ter tido aquela subida no começo, que era mais técnica, era uma prova que desafiava, porque depois de tudo aquilo, você precisava ter perna para começar a correr, porque era ali que a prova começava. E ainda havia muitas subidas pela frente, né? Mas é algo que a gente destaca, porque a gente conseguiu dosar de uma forma que a prova não ficasse amarrada ou fosse muito perigosa.
Ficamos até surpresos, né, com 55, pensamos que eu saí da arena meia-noite, 10 horas, mas não, 7h30 da noite, 8 horas já tava o pessoal chegando, terminando. Então assim, foi bem enrolado, assim, foi bem tranquilo. Nós pegamos pesado nisso e deixar bem solto mesmo para o cara se divertir mesmo. Vocês têm alguma observação assim a respeito dos ganhadores, assim, tipo, do feedback, ou que vocês sentiram a hora que a pessoa cruzou a linha, ou que ela falou para vocês? A gente tem vários depoimentos aí gravados, né? Inclusive... Isso foi muito interessante, né? Pra gente foi uma grande surpresa. Nós assim. Ficamos na arena. Foi unânime, assim, todos chegaram, a maioria chegou emocionado, assim. Aquela sensação de ganho mesmo, de falar, putz, que legal que eu venci isso, né? Esse desafio. Sim. E até atletas mais experientes, assim, a própria Elizabeth, que é da seleção brasileira de trail, né? Ela estava nos 55, mudou para os 22, e ela foi campeã nos 22, e ela terminou, assim, exausta, cara, exausta. E quando ela terminou, ela deu um depoimento, assim, impressionante. Ela falou, duro como tem que ser. Então, isso pra gente é muito gratificante também, né? Perceber que atletas de alto nível chegaram falando bem da prova. Acho que não teve ninguém que não falou bem da prova. O feedback foi muito positivo. Aquilo que eu imaginei, né, pensando num aspecto mais técnico, foi o que os atletas também reportaram ao final da prova. Uma coisa que é legal a gente pontuar, a Sport Zen, né, a Amabile, ela premiou os atletas, né, os campeões de todas as distâncias com uma massagem pós-prova. Ela montou a tenda de massagem, né, legal. Disponibilizou para os atletas, quem quisesse contratar na hora estava disponível. E os vencedores, ela deu a massagem como parte do prêmio ali do atleta. E todo mundo elogiou muito, porque precisava fazer depois uma massagem ali para conseguir. Foi unânime também, né? Eu vi bastante gente falando que fez bem essa massagem. Exatamente. Foi um atrativo também da prova, né? Também fez parte do apoio ali e foi muito importante também para esse feedback positivo que a gente teve dos atletas. A prova teve como locutora a Fabi, né? Fabi. E eu vi que ela também estava colocando para cima ali o pessoal, né? Animando todo o evento em si, né? A gente que é apaixonado pela montanha. A gente que é apaixonado pela montanha. Todo mundo preparado aqui? A Fabi é a voz do treino, né? A voz do treino. Desde o início a gente queria ter a Fabi como locutora. A gente tentou no comecinho, ela já tinha outro compromisso na data. Aí nós até chegamos a falar com outras pessoas, tudo. E aí, acho que nos últimos, 15 dias. 15 dias, voltando do treino, ela mandou mensagem. Pelo amor de Deus, vocês ainda tem como eu participar da prova? Era pra ser, que nem ela fala, era pra ser, né? E a Fabi, pela experiência que ela tem, né? Ela ajudou muito na arena, lembrava a gente de alguns pontos, puxava alguns outros. Ela começou a ver que a chuva estava se formando e falou, vamos adiantar o pódio dos 22, porque daqui a pouco começa a chover. Ela ajudou a gente também a definir ali. O Izerben também, que é legal, é um cara que... Da cronometragem da prova. Sensacional também. Cara, também pela experiência que ele tem, também de fazer cronometragem de várias provas, ele também ajudou muito a gente ali na organização, ali na arena. Sempre que a gente pedia, putz, quantos atletas chegaram, qual pódio que já formou, ele tinha sempre a resposta ali na ponta da língua, o sistema dele perfeito. 2 apoios aí que é muito importante que a gente tem que também valorizar muito, é o Plínio, que o João também. Os dois, eles participaram ativamente ali na parte de staff, segurança da prova, né? A Carol também. Resgatistas da prova. A Carol também. Eu destaco o grupo Trilhadeiros. Sem eles, a prova não teria acontecido, né? Porque eles foram os nossos staffs de percurso. Então, em cada PC, a gente colocou 2 pessoas desse grupo Trilhadeiros, que é um grupo que se reúne e marca trilhas aí, por quase todo final de semana eles estão em alguma trilha. Então eles gostam do perrengue, eles já sabem que estão indo para passar perrengue. Foram muito legados por todos os atletas que estavam lá. E a gente fala até porque essa prova tinha uma logística bem complicada, né? Porque nós tínhamos 2 PCs que eram lá em Santo Antônio do Pinhal, então era mais de 1 hora de deslocamento de carro, de sair da arena para chegar em Santo Antônio. Tinha um PC, inclusive, que era no meio da trilha. Então o cara tinha que andar quase 1 quilômetro ali com tudo, tenda,
mesa. E graças a Deus deu tudo certo, porque esses caras estão preparados para encarar o pior. Então eles foram com barraca, vão com corta-vento, panorama, eles vão preparados para passar e também, né, um dia. Tem também os filhos do Evandro também, que deram uma puta força. Ali a Carol, não tem nem o que falar, né? Também a mulher, a Rose também, do Góis. Eles ajudaram a gente demais também, esses aí também tem que... Se tivesse esses staffs familiares também, que abraçaram a causa desde o começo. Fora porque... Assim, quanto tempo que a gente teve que ficar longe de casa, longe dos afazeres, né, as atribulações de família mesmo, porque demanda, né, essa nossa dedicação. Sim. Mas graças a Deus, a compreensão deles, a gente conseguiu fazer acontecer. Né? É isso aí. Tem uma participação que não teve participação no dia da prova, que é importante a gente falar, que é o Depa. Ele é um cara que apoiou a prova desde o começo, foi um dos primeiros a se inscrever, pagou a inscrição. A gente até falou, Depa, você é parceiro, vai ajudar a gente e tal, a gente vai te dar uma inscrição. Ele não quis nem saber, foi lá, pagou a inscrição dele, da esposa dele. Postava pra caramba. Tudo que a gente postava, ele repostava. Então, assim, foi um dos caras que mais apoiou ali no agito da prova. E, infelizmente, por uma questão de trabalho, não conseguiu a folga. Participou muito do agito ali da organização, mas não participou da prova. Esse cara a gente tem que agradecer muito. Depa, obrigado. Valeu, Depa. Você é o cara. Confia no pai. Aí tem o Robson também, né? Que fez o Robson e a Beth. Um casal excepcional que também se colocaram à disposição para ajudar. Ficaram lá no Pico Agudo. Olha aí. Olha a pulseirinha. Bateu e voltou. Aí, ó. Cheguei no pico, hein? Agora se eu chego lá na fazenda, eu não sei. Chega, ó. E aí, guerreiros também, né? Beleza? E birutas. Valeu. Boa prova, hein? Obrigado. Um ponto importantíssimo ali da prova, eles ajudaram a gente, inclusive, a registrar o número dos atletas que passaram pelo Pico Agudo, que foram das duas distâncias maiores, 22 e 55. Foi super solícito. Foi... Cara, assim, não tem o que dizer também. Beth, obrigado. Valeu, Beth, valeu, Robson. Todos os staffs foram importantíssimos. Sem eles, a prova não acontece. Graças a eles é que tudo deu certo. Graças a Deus. E a gente já vai abrir o convite para que no próximo ano as pessoas... Já tem data, hein, galera? Já temos data definida. Que dia? 25 de novembro. 25 de novembro de 2023. Realizaremos a segunda edição da prova. Vamos contar com toda essa equipe de staffs aí. E com certeza a gente conta com a participação de vocês aí que estão assistindo. Incluir mais o... Venham, que vocês vão conhecer a subida desnecessária. Completamente desnecessário. E vamos colocar 6 km também, né? Vamos colocar um percurso mais curto. Aí até para a pessoa que está começando, que quer conhecer, ou às vezes está acompanhando também, o marido, quer fazer uns 6 km uma caminhada mais também. Que é tão bonito quanto, porque você tem a vista ali do Vale do Paraíba, a gente vai colocar umas surpresas bem legais lá pra galera. 6 km com uns 800 de ganho. Um pouquinho menos. Sem falar que a prova vai estar difícil, né? Senão... Bom, então é isso. A gente vai finalizar aqui esse nosso papo da Gucci. Como acabamos de falar aí, é a prova que já nasceu grande, né? E se você quiser acompanhar, né? Pode seguir o Instagram da prova, né? Que é o Guerreiros.ultratrail. Guerreiros.ultratrail. Tá na tela, tá na descrição. Se você quiser saber mais sobre treinamento e tal, tem o perfil do André também, que é o @GuerreirosTrail, que também tá aqui. E não esquece também de seguir o Giramundo em todas as redes sociais. Vamos girar? Valeu!